E aí, galera, vamos lá? Hoje quero dar uma conversadinha sobre a influência que tem as mídias virtuais naquilo que nós pensamos sobre o mundo. Tentando não falar o óbvio, e é muito difícil não falar o óbvio quando o tema é esse, eu pretendo falar do Descartes, gênio enganador, pensado por Descartes, narrativas e daí chegar à conclusão, né, deste vídeo. Pois bem, no que nos interessa Descartes? Né? O mais importante do Descartes para este vídeo é a posição em que ele coloca a mente humana, ou a capacidade da mente humana compreender o mundo. Qual é a posição? Vamos imaginar geograficamente, né, que a mente humana está dentro do cérebro, que está dentro do crânio. Então, nós temos a realidade e a mente que está dentro de duas caixinhas. A primeira caixinha é o cérebro e a segunda caixinha é o crânio. Então veja como a consciência humana, a mente humana, está de certa forma bloqueada em relação a tudo que acontece do lado de fora. Mas como que esta mente chega ao que está do lado de fora? Como é que ela chega aos dados, né? Ao que está posto na natureza, na realidade, nas relações humanas, né? Através dos cinco sentidos. Ela está, essas duas caixinhas têm 5 buraquinhos. Tato, olfato, audição, gustação, enfim, os 5 sentidos. Portanto, vejam a dificuldade que tem a mente de saber o que está do lado de fora. Então, imaginem como seria a verdade das cores para o cego, as verdades da sinfonia para o surdo, né? Então, entre aquilo que está fora da mente, né? Vamos considerar a verdade das coisas, e a mente, a distância é muito grande. Tem muito neurônio, tem muitos tecidos, tem, né, humanos, é muito difícil. Muito bem. Então aqui fica a primeira questão do Descartes. Como podemos saber aquilo que achamos que sabemos? Aonde está a verdade? Né? Como podemos ter acesso à verdade? E ele usa como método a dúvida, chamada de dúvida hiperbólica ou a dúvida metódica, ou seja, partindo-se do princípio, diz Descartes, que nós estamos dentro do cérebro, que está dentro do crânio, né? Vamos partir do princípio que tudo que nos chega não é verdade. Tudo que nos chega é mentiroso. E que, portanto, nós temos que estar o tempo todo duvidando, né? Me prova que o dia é dia. Me prove que tu estás perto. Me prove que eu não estou sonhando agora que tu estás aqui comigo. Parece bobagem, né? Mas essa dúvida, como método, é um enorme sinal de interrogação e de exclamação junto. Ou seja, não tenha certeza das coisas assim tão facilmente. Brinque, né, com as tuas certezas. Questione, não aceite facilmente aquilo que os teus sentidos te impõem. Aquilo que parece perto poderá estar longe, né? Aquilo que te parece preto pode ser cinza. Enfim, né? Brinque o tempo todo. Assim o teu intelecto estará o tempo todo sendo depurado das incertezas, das falsidades e dos enganos. Resumi muito, né? Mas enfim, Descartes pensa isso. E para deixar mais complexo ainda, Descartes imagina a figura do gênio enganador. Não é um Deus enganador, porque Deus é perfeito, né? Segundo Descartes. Mas um gênio, ou seja, uma entidade menor. Entretanto, que este gênio enganador é muito poderoso e ele pode
e está o tempo todo te trazendo mentiras. Imagine uma entidade fantasmagórica do mal que fica o tempo todo te induzindo a erro. Tem um buraco no chão e ele te induz a pensar que é apenas uma sombra. Aí tu cai, né? Tu julga que aquele som é de um bichinho, né? E ele faz que tu pensa que é um bichinho, chega lá, é uma cobra, né? E ela te pica. Então, esse gênio enganador, que ele sabe que não existe, ele coloca isso para nos fazer pensar, né? Esse gênio enganador estaria o tempo todo, né, nos seduzindo, tentando fazer com que nós achemos que é verdade aquilo que não é. Achemos que é denso aquilo que é falso. Achemos que é verdadeiro o argumento que na verdade não é verdadeiro. Vamos imaginar que existe este gênio e, portanto, percebam a dificuldade. A mente dentro do cérebro, dentro do crânio, dependendo dos sentidos, e ainda tem um gênio enganador, né? Então percebam que ele propõe tudo isso para que o filósofo, para que o intelectual, para aquele que busca sair do senso comum, se ponha na posição de guerreiro. Ele vai ter que lutar contra um gênio enganador. Então, é muito livro, muito estudo, tem que checar as fontes o tempo inteiro, tem que conversar com as pessoas, não confiar nem em nós mesmos, porque esse gênio enganador está tentando, né, nos enganar. Pois bem, agora eu vou pegar esse gênio enganador e vou trocar por narrativas. Então tiro o gênio enganador, né? E vou colocar a ideia de narrativa. Ou seja, o que é uma narrativa? A narrativa é como as pessoas contam aquilo que viram, contam aquilo que leram, aquilo que sentiram. Então, a narrativa nada mais é que tem um fenômeno, tem um objeto, alguém entra em contato e narra para outro o que aconteceu, né? Mesmo duas pessoas vendo o mesmo fenômeno, ao narrarem, elas não narram de maneira idêntica. Por quê? Todo narrador coloca na coisa narrada, né, elementos da sua experiência. Então, todo um narrador narra primeiro ele mesmo, depois a coisa, né? Eu só posso narrar um fenômeno político porque eu tenho algum conhecimento de política. Já outro não tem, né? O outro é um historiador, o outro é um sociólogo, o outro é um opinador, o outro é apenas um jornalista, né? Qualquer um destes elementos, né, tem, evidentemente, direito a narrar. Entretanto, colocam dentro da narrativa os seus limites, limites de conhecimento, limites ideológicos. Então, veja que esse Deus enganador, eu diria, o Deus das narrativas. Então, é o vizinho que me conta, é o jornal que me conta as coisas, é a televisão, né? São as mídias, são as tecnologias, né? As pessoas me narram como tudo é. E eu, por outro lado, narro para meus filhos, para os meus amigos, para os meus alunos, para vocês que estão me assistindo, eu narro, né, o mundo, as coisas, e, portanto, eu me apresento como narrador. Se eu sou um sujeito de má fé, né, ao narrar a narrativa deficiente de verdade, a narrativa tendenciosa, vai apontar para quem narrou e vai dizer: este é tendencioso, né? Este não é um bom narrador. Se eu não sei a língua inglesa, ao narrar algo na língua inglesa, vou demonstrar o meu limite, porque eu narrarei em português. E vamos imaginar a infinidade de limites que o narrador coloca ao narrar. Portanto, a narrativa depende do narrador, o que não significa que todo narrador mente.
né? Não. Duas pessoas narram verdadeiramente o mesmo objeto, o mesmo fenômeno, mas narram com suas características. Agora vamos imaginar gênio enganador, narrativas e mídias. Percebam que vamos colocar as mídias como narradoras, a internet como narradora. Ela me narra o mundo. Então percebam que lá na minha mente, com todas as suas caixinhas e etc, 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 ainda tem a narrativa. Portanto, voltando a Descartes, na sua dúvida hiperbólica, na sua dúvida como método, sua dúvida metódica, né, que nos diz, há um gênio enganador e precisamos ter preocupação com isso. Eu diria que temos um gênio narrador, e talvez um gênio narrador enganador, quem sabe, que são as mídias. Portanto, esse espírito de desconfiança daquilo que nos é dito, naquilo inclusive que eu toco, que eu vejo, porque os sentidos também enganam, né? É preciso ter uma vontade, uma tendência de estar o tempo todo perguntando: isto que me narram é o que é? Né? Também, como esse gênio enganador, esse gênio narrador entra na minha mente e pode falar de lá de dentro, eu posso me perguntar por que eu acredito naquilo que eu acredito. Por que eu prefiro tais blogs e não outros? Por que tais redes me seduzem mais do que outras? Por que eu perco tantos amigos em função da minha narrativa, né? E, coincidentemente, esses meus amigos não são, ou melhor, esses meus amigos, os que eu perco, são intelectuais, são historiadores, são filósofos, são jornalistas. Por que justo estes eu perco e aqueles que narram o mundo como eu narro, né? Que dão de si, dão da sua verdade ao narrar, que é parecido com a verdade que eu dou ao mundo quando narro, né? É tudo muito parecido. Por que esses eu estou em casa e os outros eu não me sinto? Por que essa minha escolha? O que eu digo de mim quando eu escolho o que eu escolho? Percebam? Então, eu ao ler, né, ao dar uma passadinha de olhos no Descartes, eu fiquei pensando que esta dúvida metódica seria a possibilidade de que a racionalidade ficasse entre quem assiste, né, e a mídia. Por que eu digo isso? Porque vejam as mais diversas tentativas de narrar a realidade brasileira que mantenham a realidade brasileira como está. Uma tentativa do gênio enganador, do gênio narrativo da extrema-direita, que continua buscando narrativas que expliquem como as coisas no Brasil devem continuar como estão. Mas como eu disse antes, o narrador conta de si. Quem narra como normal, natural, o fenômeno político da extrema-direita, né? Ele dá de si, ele mostra que ele é um sujeito da extrema-direita, né? Então, ele se torna um gênio enganador, um gênio narrador, né? Que tenta seduzir as pessoas para que elas comprem, vamos dizer assim, essa narrativa e passem a também narrar de forma similar. Mas, se nós nos mantivermos no espírito da dúvida hiperbólica, da dúvida metódica do Descartes, nós poderemos, veja, independentemente da nossa opção ideológica, se nós pensarmos ou fazermos de conta que somos Descartes, é possível que nós, ao questionarmos todas as narrativas, nos perguntarmos pela veracidade delas e perguntarmos por que queremos que essa narrativa seja verdadeira, talvez encontremos
em nós e na própria narrativa elementos ideológicos, mesmo que eu queira me afastar deles, né? Elementos ideológicos que nos fazem só ver ou só acreditar naquilo que eu quero ver, naquilo que eu quero acreditar. Ora, podemos já partindo para as conclusões, posso dizer que todo narrador, em princípio, é culpado por aquilo que narra, até que prove em contrário. Né? No direito, toda pessoa é inocente até que prove em contrário. Né? Vamos imaginar que não, que no caso das narrativas, toda pessoa é culpada pela narrativa até que prove em contrário. Até que prove em contrário é a dúvida metódica do Descartes. Amilcar, de tudo isso que tu disse, né, que tu disseste, proves, né? Porque em princípio tu é um gênio enganador. Aonde eu busquei as provas argumentativas? Busquei no Descartes. Então busquei lá no Descartes a justificativa para eu dizer o que eu digo e para que isso se torne o mais verdadeiro que for possível. Então, todo narrador, ou aquele que ouve uma narrativa, deve pensar assim: eu sou culpado daquilo que eu digo, tu és culpado daquilo que tu dizes, e deves provar aquilo que tu dizes. Então, podemos concluir agora dizendo: toda a narrativa é dubitável. Dá para se duvidar. Toda narrativa é temporária. Toda narrativa é dependente dos seus argumentos. E por fim, e derradeiro, tudo é narrativa. Percebe? Tudo é narrativa. Ou seja, tudo é contado pelo livro, pelo cientista, enfim. E eu não quero dizer que tudo é mentira. Estou dizendo, tudo é dubitável, no sentido de que não acreditemos que a verdade cai do céu. No sentido de que não acreditemos que alguém tem algo pronto, uma verdade dada, que só me entrega e eu devo seguir. Não acreditemos que a irreflexão é fundamental para que algo se mantenha verdadeiro. Não, é a reflexão. Portanto, desconfie dos gênios enganadores, dos gênios narradores e fiquemos espertos e lembremos-nos sempre do nosso amigo Descartes. Abraço!